Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Talk. Que alegria poder estar aqui com você hoje, nesse dia. Nós estamos na 12ª lição desse trimestre, quase acabando, o nosso trimestre dessa aula maravilhosa, desse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Eu tenho certeza que essas aulas têm tocado seu coração e têm trazido base espiritual para a sua vida. Quero dizer que se você perdeu algum dos nossos vídeos anteriores, você encontra o vídeo aqui no card, no link que está aparecendo aqui em cima nesse exato momento. Nesse link você vai encontrar uma playlist com todas as aulas que já foram ministradas. Eu quero dizer também que se você não é inscrito no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse nesse exato momento no nosso canal e ativasse a notificação para receber o nosso conteúdo, a notificação do nosso conteúdo toda vez que nós lançarmos um vídeo novo. Eu gostaria de começar a nossa lição de hoje lendo o nosso texto áureo, que está escrito em Mateus capítulo 28, no verso 16, que diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, a Big Idea de hoje, diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Para nos ajudar nessa aula, eu gostaria de agradecer sempre a presença do nosso querido pastor Elias, que tem sido bênção de Deus nas nossas vidas durante esse curso. Muito obrigado, pastor Renato, por mais uma vez estar aqui para darmos sequência ou continuidade ao estudo, e desta feita falando sobre a urgência do discipulado. Lição bastante importante desse trimestre, e vamos estar estudando a lição de número 12. E eu quero começar aqui pela leitura bíblica em classe, que está registrada em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 a 20, e Atos, capítulo 2, do verso 42 a 47, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o versículo 42 de Atos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A introdução diz assim: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Nós encontramos aqui nesse primeiro ponto, que é o tema da lição, a questão do discipulado ou do aprendizado. É claro que quando uma pessoa aceita Jesus, ele não conhece nada acerca de Jesus, Ele não vai conhecer nada sobre os mandamentos, ele não vai conhecer nada. Ele é como se fosse um bebê, uma criança, que precisa agora ser cuidada, ser alimentada, E aqui, no caso, ser alimentada espiritualmente. Então, quando nós falamos de discipular, nós estamos falando de aprendizado. Então, esse novo convertido, como é o termo que se usa, ele precisa agora ir para uma classe especial, onde ele vai engatinhar ali, ele vai dar os primeiros passos no seu crescimento espiritual.
e no conhecimento da palavra de Deus. Ele vai saber acerca do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Jesus, saber quem é Deus, enfim, todas essas coisas vão ser passadas para ele até que ele esteja apto e com entendimento suficiente para poder se submeter ao batismo nas águas, ou seja, se tornar um membro do corpo de Cristo. E o primeiro ponto diz: o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, Mateus 5:1, João 2:12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12 e versículo de número 7. Frisando aqui um ponto, quando Jesus chamou os seus primeiros seguidores, eles ficaram com ele por 3 anos e meio. Só lá no finalzinho do ministério de Jesus na terra é que eles foram para o estágio. Aí nós vemos ali quando o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo e designa 12 para fazer o trabalho que o Senhor Jesus fazia. Pregar o evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos, expelir demônios e etc. Depois, mais na frente, o Senhor manda 70. Eles vão e voltam com muita alegria. Então, da mesma forma, quando você vem para Jesus, que aceita o Senhor Jesus Salvador, é necessário, é primordial que você faça parte dessa classe de discipulado. É porque é ali que você vai começar a ter o primeiro contato com a palavra de Deus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, aprender a guardar os mandamentos, enfim, se conscientizar de tudo aquilo que envolve a vida de um verdadeiro cristão. Então, a partir desse ponto, e quando você está conscientizado, não deve ser o pastor, o dirigente, que deve chegar para você: ó, irmão, você já precisa batizar, o irmão já está crente aqui há 3 meses. Não, a pessoa tem que ter esse desejo. E você pode dizer assim: mas irmão, eu fui batizado com 12 anos, o pastor disse que eu tinha que me batizar. Bom, irmão, aí eu também não vou entrar no mérito da questão, mas aí eu vou para a Bíblia. Aí nós vemos quando o Espírito Santo fala para Filipe: Filipe, vai para a estrada que desce para Gaza. Filipe não reclamou e foi. E quando ele chega naquele ponto, ele encontra, um eunuco mor da rainha de Candace indo na sua carruagem, retornando de Jerusalém, porque apesar de ser o eunuco da rainha, ele era religioso. E ele vinha todos os anos, segundo a história, participar das festividades de Jerusalém. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí o Espírito Santo diz a Filipe: Filipe, se achega a esse carro. E aí Filipe se aproxima do carro, daquela carruagem, e ouve ele lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E aí Filipe faz uma pergunta para ele que foi fundamental para tudo começar: você entende o que lê? Aí ele diz: eu não estou entendendo, ele está falando de si mesmo ou está falando de uma outra pessoa? E aí permitiu que Filipe subisse naquela carruagem, e diz o texto ali, que Filipe, começando na escritura, explicou para ele tudo o que ele precisava saber, esclareceu todas as dúvidas que ele tinha, e de repente ele se aproxima de um lago onde tinha água, e ele diz assim: olha, ali na frente tem água, o que impede que eu seja batizado? O irmão está entendendo? Então, nós vemos ali que não foi Filipe que forçou ele a batizar, falou: olha, você já entendeu o que eu falei para você? Entendi. Então, agora você tem que batizar. Não é assim que está escrito. Mas ele, ao ver a água e entendendo todas as coisas, como deveria entender, ele disse: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe desce com ele, batiza ele, e o eunuco sobe na sua carruagem, segue a sua viagem, e o Espírito Santo arrebata Filipe e leva ele para Azoto. E quando pensa que não, ele está em Azoto, e ele está fazendo o quê? Olhando as lojas que tinha ali? Não. Continua pregando o evangelho e realizando grandes sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Então, ensinar primeiramente. Depois que ensina, a pessoa está apta para o batismo. Aí batiza. Depois que ela foi batizada, ela precisa continuar sendo ensinada para guardar todas as coisas até que Jesus volte.
É só isso. É simples assim. O segundo ponto, a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20 diz: é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, e ensinar em todas as nações, Mateus 28, 19, parte A. Ou façam discípulos de todas as nações, nova atualização Almeida, ou Almeida atualizada. Fazer discípulos, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, verso 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, lá em Atos, capítulo 2, do verso 42, capítulo 4, verso 1 e 2, capítulo 5, verso 21 e 28. Nós falamos um pouco antecipado, mas aqui, o ponto aqui, ele vem confirmar o que já tínhamos falado. Primeiro ensina, para depois ser batizado. E depois de batizado, continua ensinando para guardar aí, né, os mandamentos. E assim, você vai ter um crente autêntico, um cristão que vai produzir fruto para a glória de Deus. Não adianta você ter uma igreja lotada de pessoas descompromissadas com a verdade, pessoas que ainda continuam no mundo, mas quer estar na igreja. A gente vê muito disso atualmente. Por quê? Porque não existe, talvez, e eu não vejo uma outra forma de dizer, um compromisso da parte da liderança da igreja em discipular essas pessoas. Porque a gente sabe que muita gente vai para esses movimentos, para as instituições religiosas, simplesmente por um hábito, por uma rotina, porque muitas vezes não quer ir para o mundo de vez, então fica com um pé no caminho do céu e outro no caminho do inferno. Mas eles estão mais para o lado do mundo do que para o lado do céu. E o dirigente, o líder religioso, ao invés de cativar essa pessoa para trazer ele de uma vez por toda para o lado do Senhor, fica com medo de perder, porque ele sabe que se ele começar a ensinar, a mostrar a verdade, aquela pessoa não vai ficar. Porque ela não quer compromisso com Deus, porque para ela o mundo é mais importante, ou está sendo mais importante, e ela não sabe o perigo que está correndo. Nós precisamos entender que, independente da pessoa ficar junto conosco ou não, o evangelho tem que ser pregado, a verdade tem que ser dita. Nós precisamos mostrar os dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Então, essa mensagem ela tem que ser pregada. É claro que você não vai ser uma pessoa muito radical na pregação, muito agressivo na sua pregação, e mostrar claramente, a gente tem que ter orientação espiritual para poder falar com as pessoas que não conhecem Jesus de uma maneira que não venha trazer nenhum tipo de revolta daquela pessoa. Porque a pessoa que está no mundo, ela é completamente ignorante acerca das coisas de Deus. Ela é um ser humano, é carnal, é natural, e ela não vai entender jamais o que é espiritual. Então, nós precisamos ter maneiras e modos de abordar essas pessoas e mostrar de uma maneira clara que só existem dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição, da condenação eterna, no entanto, sem falar que ela vai para o inferno, que ela vai falar aquela coisa, por quê? A pessoa que não tem Jesus, automaticamente, ela já está caminhando para esse fim. E a obrigação, ou melhor dizendo, eu posso dizer obrigação, dever do cristão, é tirar essa pessoa do fogo do inferno. É livrar ela do fogo do inferno, né? É esvaziar o inferno e encher o reino dos céus. Enquanto que o ministério de Satanás é esvaziar o reino dos céus e encher o inferno, porque ele sabe que está condenado e que para ele não tem mais solução. Então, sabendo que ele vai perecer ou vai ficar distanciado de Deus por todas as eternidades no lago de fogo, ele automaticamente vai querer companhia, ele não quer ir sozinho. Então, ele não se vinga de Deus, porque ele não pode se vingar de Deus, então ele vai procurar se vingar da criatura de Deus, da feitura de Deus, dos seres humanos. Então, é por isso que ele escraviza e faz tudo o que tem feito. E o nosso dever é impedir que isso aconteça, é trazer essas pessoas, e a maneira de trazer as pessoas para o Senhor é convencê-las através do Espírito Santo, que esse papel é dele,
pregar o evangelho, o Espírito Santo convence e depois a gente ensina, discipulando, batiza e depois continua ensinando para que aquela pessoa continue firme nos caminhos do Senhor. O segundo ponto, que é o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Aqui nós encontramos essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. A palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos, capítulo 2, verso 42, parte A. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes, do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 1, verso de 2 a 4, 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 12, verso 12 e 13. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoas conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós vemos aqui, nesse segundo tópico aqui, sobre o tripé do discipulado. A palavra, comunhão e serviço. Como era feito e como deve continuar sendo feito, né? O primeiro ponto é que os apóstolos, eles, após ter ganhado aquela quantidade enorme de pessoas para Jesus, que naquele primeiro discurso de Pedro foram em torno de 3.000 almas, aceitaram Jesus, então realmente era uma comunidade muito grande. Depois foram vindo outras pessoas, então a gente calcula assim por baixo, aí uma média aí de umas 5 a 6 mil pessoas participando dioturnamente da igreja. Então nós vemos que era um trabalho bastante árduo para os apóstolos, mas eles estavam ali ensinando tanto que aprenderam com o Senhor Jesus, as experiências que eles adquiriram no decorrer daquele período que viveram com o Senhor Jesus, o período que tiveram e a experiência que tiveram ali quando receberam o batismo com o Espírito Santo e trazendo também a memória daqueles irmãos as Escrituras. O primeiro ponto aqui, falando da comunhão, que está registrado em Atos, capítulo 2, verso 42, diz: ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega, koinonia, que quer dizer comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 133, verso 1. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, conforme Isaías 41, verso 8, Tiago, capítulo 2, verso 23, e Moisés tenha falado com Deus face a face, Deuteronômio 34, 10, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, conforme João 15, verso 14. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho, 1 João 1 e 3, e com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13 e 13. Então, nós vemos aqui que a comunhão, ela faz parte da igreja. E ter comunhão, como o próprio comentarista diz, ela significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. É uma koinonia que deve existir entre os irmãos. A igreja, lá em Jerusalém, ela viveu essa época, porque todos estavam reunidos. Já foi dito que muitos vendiam as suas propriedades e entregavam os bens nas mãos dos apóstolos para que fosse dividido entre cada um dos irmãos, entre aqueles que tinham necessidade. E ninguém dizia que eu tinha dado mais ou que eu tinha dado menos. Infelizmente, nós
temos encontrado algumas comunidades que vivem esse tipo de pecado, né? As pessoas são muito individualistas, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém se preocupa com ninguém, e prevalece um adágio popular muito antigo que diz: cada um por si, Deus por todos. Chega ali, malemar se cumprimenta, não existe aquela confraternização, aquela comunhão. Igreja é família. Eu lembro, e acredito que o pastor Renato deve lembrar, da época da igreja lá no Mizu, em São Bernardo do Campo. Quantas vezes a gente reunia os irmãos da igreja lá, que congregava naquele templo, e não só os irmãos, mas os parentes, os familiares que vinham participar daquelas reuniões que a gente fazia, em passagem de ano, Natal. Era uma coinonia muito boa, ninguém tinha encrenca com ninguém tinha raiva de ninguém, todo mundo vivia bem. E é isso que Deus quer, a união. É o que diz lá o Salmo 133, primeiro. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união, ela tem que ser primordial. Um irmão ajudando o outro, o irmão socorrendo o outro nas suas necessidades. E é um conselho do apóstolo Paulo. Então, o irmão está passando por uma aprovação. Procura os irmãos que ele considera que é mais maduro na fé. Irmão, estou passando por isso, me ajuda em oração. Procura o seu pastor, procura o seu líder. Está passando por dificuldade, está desempregado, tem conta para pagar, está passando necessidade alimentícia. Procura a assistência social da igreja. Irmãos, eu estou passando por essa prova, perdi o emprego, estou sem dinheiro para pagar minha conta de luz, estou sem dinheiro para pagar o telefone, estou sem dinheiro para pagar a conta de água, está faltando alimentação em casa. E os irmãos se reúnem, cada um ajuda com um pouquinho e supre a necessidade do irmão, até que o irmão volte a trabalhar e a ter o seu sustento de volta. Isso é igreja. Essa é a verdadeira igreja. É uma ajuda mútua entre os irmãos nas necessidades. Então, está todo mundo bem, ninguém está precisando de nada? Louvado seja Deus. Tudo que entra, tudo que é arrecadado, dízimo, ofertas alçadas, fica ali. Vamos aplicar esse dinheiro nas missões, nos trabalhos de assistência social, porque a igreja está bem, mas existem pessoas passando fome, passando necessidade lá fora. Então, vamos em socorro daquelas pessoas, vamos socorrer. Tem muitas igrejas hoje fazendo aí o tal do sopão da madrugada. Reúne equipe de irmãos, compra lá os materiais que precisa, prepara uma alimentação, faz marmitex, faz o sopão e vão por debaixo dos viadutos, naqueles lugares do centro da cidade, onde as pessoas estão dormindo nas calçadas, e leva a palavra de Deus e oferece ali um caldo quente, uma sopa, uma marmita, um lanche, um café para aquelas pessoas. E isso é evangelização também, tá certo? Ajudar as pessoas, mostrar para aquelas pessoas que, independente da situação delas, elas estão sendo lembradas por aqueles que se dizem cristãos. Amém? E que professam o nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos adiante. A comunhão na igreja de Jerusalém, versículo 2 e 44, diz aqui: a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos capítulo 4, verso 32. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Filipenses capítulo 2, verso 3, 1 João 3:16 a 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Mais um complemento, mais uma confirmação do que acabamos de falar. Todos tinham o mesmo pensamento, o mesmo coração, todos tinham o mesmo objetivo. O objetivo era estar na presença do Senhor e alcançar as pessoas que ainda não conheciam. Outro ponto, quarto, fala aqui sobre o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus, conforme Josué 24:15. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações, conforme Atos 42, verso 47. E é isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. O ponto 3 diz aqui: o discipulado e o crescimento sadio na igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, isso porque elas se tornarão novas criaturas, conforme 2 Coríntios 5,17, e passam a viver uma nova experiência, conforme Romanos 6:4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Então, nós vemos aqui, já frisamos, que é necessário que cada novo convertido passe pelo processo do discipulado para que ele possa crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Ele precisa amadurecer, ele precisa conhecer os mandamentos bíblicos, conhecer a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, para que ele possa ter um melhor relacionamento com Deus. O segundo ponto, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, conforme Atos capítulo 9, 31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Atos capítulo 18, verso 22, 23, 19, verso 1 e capítulo 20, verso 31. Então, Paulo, ele foi um grande missionário. Primeiro, ele evangelizou. Depois, ele voltou confirmando a fé daqueles irmãos, instruindo, ensinando e preparando obreiros para dar prosseguimento. Um bom líder é aquele que sabe fazer discípulo. Um bom líder é aquele que sabe preparar substitutos. Há quantos líderes que ele tem medo de alguém? Se chega alguém com 1% de conhecimento a mais do que ele tem, ele já começa a cercar tudo e começa a trabalhar para jogar aquele companheiro para fora, porque ele não quer perder a oportunidade de estar na posição que ele está. Ele se acha dono da obra de Deus. Infelizmente, nós temos isso também aqui no nosso país. Mas o bom líder é aquele que sabe somar. Então, se eu recebo alguém e eu percebo que aquela pessoa tem um grau de conhecimento além daquilo que eu possuo, ele é uma ferramenta de Deus, é um servo de Deus, então eu vou usá-lo, eu vou aproveitá-lo. Amém? Eu sempre fiz isso. Aproveito aquele irmão, trago ele para o meu lado, para que juntos nós possamos fazer um trabalho melhor para Deus. E quando eu me vejo num lugar que eu sei que muitas pessoas ali não têm o conhecimento que eu tenho, está muito além daquilo que deveria estar, então eu começo a trabalhar na formação daquelas pessoas, para que eles possam chegar no momento em que eles tenham condições de assumir um trabalho, de fazer um trabalho para Deus. O bom líder, ele sabe liderar e sabe fazer discípulo, e também sabe ser liderado. Amém? O exemplo da igreja em Antioquia, da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos, conforme está registrado em Atos, capítulo 11, verso 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, conforme Atos, capítulo 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo, ou Paulo, para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa, conforme Atos capítulo 11, 25. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo,
Na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. Então, fazer membro da igreja é você pegar a pessoa da forma que está e batizar e dar uma carteirinha de membresia para ela. E fazer discipulado é outra coisa, é ensinar e esperar o tempo certo para que essa pessoa esteja pronta para se submeter ao batismo e se tornar um verdadeiro cristão e assim caminhar com todos os demais para o céu. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Muito obrigado, pastor Elias, pela participação. Tenho certeza que esse conteúdo, que essa aula vai trazer muito entendimento e muito crescimento espiritual na vida de cada pessoa que assistiu. Muito obrigado a você que está participando, assistindo os nossos cursos, que tem se aplicado a aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa tentando aprender mais sobre o Evangelho de Cristo, porque toda vez que um cristão, que um líder, que um pastor se dispõe a aprender mais sobre a palavra de Deus, toda a igreja, todo o reino de Cristo cresce. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser, você pode assistir essa aula novamente ou assistir as nossas aulas anteriores no link que está aparecendo aqui na nossa tela nesse exato momento. E eu vejo você no nosso próximo vídeo.